Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61991192421, Irmão Alex. Beleza, pessoal? Nós estamos aqui falando sobre a palavra igreja, né? Esse é o vídeo parte 5. Então, para você ver, já passaram 4 vídeos falando sobre esse assunto. Tem muitas informações. E agora nós vamos ver igreja, parte 5, né? E nós vamos aqui nos escritos de João, né? Escritos que atribui a João, né? Que não tem como nós afirmar que foi de fato João que escreveu essas literaturas. Então vamos lá então. João, nos escritos joaninos, a palavra eclesia aparece em 3 João, capítulo 6, verso 9 e 10. E se apresenta 20 vezes no Apocalipse, sempre com referência a igrejas particulares. O grupo dos seguidores de Jesus em João é descrito como um rebanho reunido em torno do seu pastor. João capítulo 10, verso 1 em diante. O próprio Jesus é a porta do retiro e é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Há ovelhas que não pertencem a seu rebanho, mas elas também devem conduzi-las para que elas também obedeçam a sua voz, e todos os homens constituem um só rebanho sob um só pastor. Essa passagem é interessante, é que fala sobre que há outras ovelhas. Então aqui ele está se referindo ao povo de Israel, né, ao judeu, que os discípulos ali todos eram judeus, e todos que aceitaram Jesus ali todos eram judeus, né? Muitos judeus também aceitaram Jesus, muitos mesmo. E fala que tem outros rebanhos, no caso seria os gentios, né? Outros povos iriam aceitar. E de fato, né, outras pessoas, você vê em Atos dos Apóstolos, aceitaram, né? Então eles não eram desse rebanho, mas eles faz parte, né? Eram outras ovelhas. Interessante isso aqui. Jesus é a videira vinde que o Pai, a verdadeira vinde que o Pai cultiva. Os seus discípulos são os ramos que se tornam frutíferos através da sua união com Ele. Essa união aqui, pessoal, é seguir os ensinamentos dele. Se não permanecerem unidos a ele, serão lançados fora. João capítulo 15, verso 1 em diante. Jesus confia o seu rebanho a Pedro, que será o seu pastor. João capítulo 21, verso 15 em diante. E, ora, para que seus seguidores sejam um como ele, em seu Pai, são um só, bem como para que seus seguidores estejam unidos a ele e ao Pai. João capítulo 17, verso 20. Essa união aqui é com relação aos ensinamentos, seguir, né? Jesus, ele veio trazer os ensinamentos do Eterno. Ele sempre falou isso. Se você for ler os evangelhos, você vai ver. O que eu ensino não é de mim, é o Pai que... Entendeu? Ele sempre traz, sempre honra, sempre adora, sempre glorifica o Pai. Todos os momentos que você estiver lendo os evangelhos, você vai ver isso. Nos outros escritos do Novo Testamento, a palavra eclesia aparece uma vez em Tiago, capítulo 5, verso 14, muito provavelmente no sentido de uma igreja particular. Também nesses escritos pode-se encontrar um corpo bem definido de seguidores de Jesus, que em certas passagens é chamado de sinagoga. Sinagoga. Interessante ali.
Tiago capítulo 2, verso 2. Todas essas passagens mostram claramente que as igrejas locais reuniam-se em torno de uma organização própria, que é chamada de igreja nas epístolas de Paulo. E a realidade que Paulo chama de igreja está presente também nos outros escritos, embora o termo não seja usado. Tem vezes que Paulo chama de comunidade. Interessante. Comunidade de Éfeso, comunidade de Corinto. A igreja goza de uma união com seu fundador, união que a teologia moderna chamará de união mística. Né? União mística porque eles entendem que essa união que os seus discípulos têm com Cristo é através da ceia, é através da Eucaristia. Eu não compreendo dessa forma, mas eu acredito que é através dos ensinamentos, né? Entendeu? Você seguir os ensinamentos. A igreja recebe sua vida e sua força da contínua presença do fundador Jesus em seu seio. A igreja é o meio através do qual a vida de Cristo é transmitida, através das pessoas, ela está transmitindo a Cristo, né? Ela tem a missão de trazer todos os homens para junto de si. Todos não, né, pessoal? Só aqueles que verdadeiramente for salvo, né? Admite os novos membros mediante o batismo e mediante os outros sacramentos, transmitindo-lhe a plenitude da vida divina que possui. O corpo organizado com ministros nos diversos níveis. Essa assembleia é herdeira da aliança e das promessas de Israel, que alcançaram o seu cumprimento em Jesus e em sua igreja. Então tá aí, terminamos, né? Falamos muito sobre a palavra igreja, mas é interessantíssimo. Eu mesmo sempre falo só os ensinamentos, o que os apóstolos entendiam sobre igreja, sobre eclesia, sobre comunidade, sobre discípulo, hoje em dia é totalmente diferente, né? Então, por isso que você vê, infelizmente, uma gama de pessoas se exaltando, né? Vamos dizer, saindo das igrejas. Por quê? Porque eles começam a ler, começam a compreender o que está escrito ali nas cartas de recomendação, nos evangelhos. E aí você vai hoje para a realidade, você vê que é um outro mundo, né? Outros ensinamentos. Então isso faz com que as pessoas percam a fé nessas comunidades que estão aí. Mas são muito importantes, porque elas estão pregando a Cristo. E em algum momento alguém está ali, escuta a Cristo, né? E o Eterno toque no coração dela, que é Ele que convence o homem, e essa pessoa venha a ser um dos agregados à Igreja Universal, né? Então, elas têm as suas importâncias, essas igrejas que estão por aí, mas infelizmente, dentro delas, sai corrupção, roubo, adultério, né? Muita coisa ruim que acaba manchando também, né, a ideia de igreja, né? Infelizmente. Tem um lado positivo que eu vejo e também tem um lado negativo. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.